benefício para o bebê do que a fórmula infantil, porque assim ele tem menos risco de infecções de ouvido e dificuldades para falar. A mamadeira não precisa ser especial, porque não existe uma específica para esse tipo de problema de saúde, mas é mais aconselhado optar pelo bico da mamadeira em formato arredondado, que é mais parecido com o peito da mãe, porque o encaixe da boca é melhor. Mas uma outra opção é oferecer o leite no copinho. Cuidados com o bebê antes da cirurgia. Antes da cirurgia, os pais devem ter alguns cuidados importantes, como sempre cobrir o nariz do bebê com uma fralda para esquentar um pouco o ar que o bebê respira, porque assim há menos risco de gripes e resfriados que são muito comuns nessas crianças. Sempre limpar a boca do bebê com uma fralda limpa, molhada, com soro fisiológico, para remover o resto de leite e de comida depois dele comer. Caso necessário, pode-se usar ainda cotonetes para limpar a fenda no céu da boca. Levar o bebê para uma consulta com um dentista antes dos 4 meses de idade, para avaliar a saúde bucal e quando deve nascer os primeiros dentinhos. Garantir que o bebê se alimenta bem para evitar que tenha baixo peso ou anemia, que irão impedir a cirurgia na boca. Além disso, é importante manter o nariz do bebê sempre limpo, usando com um cotonete molhado em soro fisiológico, para remover sujeira e secreções, pelo menos uma vez ao dia. Acabou. Sim, Parabéns, pessoal. obrigada. Mas gaguejou, mas deu certo. Nossa, foi ótimo, não gaguejou de jeito nenhum, gente, tá perfeito. Pessoal, vou fazer pequenos comentários agora, tá? Tá. Vocês já, agora para todo mundo, quem puder responder também, agradeço. Vocês já viram, gente, algum bebê, alguma criança com essa fenda palatina? Quem já viu? Eu já. Eu já. Já vi. E fala para mim as maiores dificuldades dessa criança, não sei quanto contato vocês tiveram com ela, enfim, com essa criança, era conhecido? Eu não tive contato, mas eu já vi. E também não sabia que chamava fenda palatina. Uhum. Eu já tive contato e ele tem bastante dificuldade, né? Para tudo, para conversar, para mamar, para comer. Uhum. Tem vários cuidados. Exatamente, gente. E assim, por mais que não é uma condição, eu não vou dizer que a gente sempre encontra por aí, mas é relativamente comum, tá? Quando a gente vai pesquisar os dados da frequência de quantas crianças são portadoras, né, dessa má formação, porque isso é uma má formação. E o próprio grupo falou muito bem que é muito comum em crianças que têm síndrome de Patau. Vocês sabem o que é síndrome de Patau, gente? Alguém aqui sabe? Não só o grupo, né? A turma toda. Então, não é essa fenda palatina? Não, síndrome de Patau é outra característica que pode dar fenda palatina. Ixi, Pode dar as duas coisas. Eu esqueci, eu já ouvi falar, assim, já pesquisei, mas esqueci. A síndrome de Patau, gente, é uma síndrome que o bebê, ele nasce com um cromossomo a mais. Isso. Ele nasce com um cromossomo 13 a mais. E aí, isso causa uma série de distúrbios, principalmente no sistema neurológico, né? Só para vocês terem uma ideia, é tão grave essa síndrome que o bebê, assim, ele não vive por muito tempo. Ele causa deficiência mental, né? Grave, física. Sim, deficiência. E um dos principais acometimentos da síndrome de Patau é o bebê nascer com o lábio, né? Com a fenda palatina. E o bebê não, gente, a maioria nasce e morre já, ou não dura até um ano, tá? Se dura até um ano. Então, é uma síndrome bem grave também, essa de Patau, e bem rara, tá? Mas a fenda palatina não, teoricamente, está associada com todas as síndromes, tá? De Patau. O bebê pode ter a fenda sem ter essa síndrome, tá? Às vezes foi uma falha lá do desenvolvimento.
E é muito importante para assim, de cuidados de enfermagem, a gente dar muito suporte para essa mãe, porque a amamentação já é difícil, gente. Agora, imaginem com um bebê que tem essa fenda. É muito mais difícil. Fora a questão de múltiplas cirurgias que vai fazer, tá? Eu vou até mostrar aqui uma foto para vocês, que mesmo com a cirurgia, com a estética, ele não vai ficar perfeito. Olhem só, vou mostrar aqui para vocês. E por que eu tô falando disso? Porque eu me lembro que quando eu estava na escola, no ensino médio, tinha um colega da minha turma que ele nasceu com essa fenda labial e fez. O dele era desde a boca até, sabe, aqui a abertura assim do nariz. E aí ele fez as cirurgias estéticas, mas o narizinho não fica mais igual o normal, né, gente? Mesmo que a cicatriz seja mínima, ainda não fica totalmente perfeito. E ele tinha tanto complexo com isso, coitado. Ele se achava feio, eu lembro disso. Ai, porque eu sou muito feio, meu nariz é feio, minha boca é feia. Porque, olhem só, essa daqui ainda tá boa, essa imagem. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Sim. E assim, não vai ficar totalmente perfeito. Então, é muito assim, frequente a pessoa ter até problemas de autoestima, sabe? Depois, quando essa criança vai crescendo, ou pensa na adolescência, igual eu tinha esse colega lá da turma. Mexe com o psicológico, né? Mexe muito com o psicológico. Ainda mais se for uma mulher, gente, que tem toda aquela questão da vaidade, né? Então, assim, é bem importante a gente dar o suporte, a gente ter o cuidado, sim, do curativo, às vezes depois da cirurgia, mas acho que a questão do suporte também é muito importante. Laura, casos que eu já vi, foi sempre homens. Tem alguma diferença, assim? Assim, mulher eu nunca vi. Pode ter, sim, com mulher, só que é mais prevalente em homens. Ah, tá. Mais prevalente em homens mesmo, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para pontuar? Não, tudo certo. Não? Foi muito bom. Ó, me confirma quem é desse grupo? Peraí. Jéssica. Isso. É Jéssica Stephanie? Isso. Tá. Qual que é o seu nome completo, Eduardo? Eduardo Júnior de Oliveira. Quem que é Eduardo José Brito? Nós nunca viu ele. Todo mundo fala dele, mas nós nunca viu. Tá. Ana Paula. Tatiane. Cadê a Tatiane? Ela não compareceu, acho que ela tá trabalhando, porque ela trabalha em supermercado. Fez aqui hoje, né? Fechou tudo. Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno, eu acho que ele tá fazendo um cursinho pra tirar a carteira de motorista. Que essa semana toda também ele não participou nas aulas. Eu acredito que seja isso. Só ficou nós duas. E a Cristiane? Cadê a Cristiane? A Cristiane, ela tava sem internet. Ela até tinha te comunicado que ela me ligou mais cedo. Tá. Beleza. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Próximo grupo agora. Grupo 2, hidrocefalia. Bom dia, Laura. Bom dia. Bom, nosso grupo vai falar sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia é uma patologia... Bom, posso cortar rapidinho? Vocês vão apresentar alguma coisa de slide? Não. Não? Tá. Não. Me fala primeiro quem é que está presente no seu grupo. A Taisla não veio. Não, a Taisla... A Fernanda tá aí? Tá eu e a Mariane. Estou, professora. Eu também. Patrícia. Eu tô aqui, a Mariane. Tá, a Fernanda tá aí, né? Isso, tô aqui. Fernanda Santana? Isso. Tá, calma lá. Luzia, Helena... Peraí. É porque eu tô com o portal aberto ao mesmo tempo, tá? Mariane... Isso. Qual que é o seu nome completo, Mariane? Mariane Zorzo da Silva. Você entrou agora? Eu era no período da noite. Ah, tá. Mariane, a Amanda, que não veio, né, gente? Isso. E a Patrícia, que tá aí. Patrícia Vicente, né?
Isso. Eu vou Perfeito. apresentar o slide, professora, que eu fiz. Tá. Apresenta primeiro, porque aí vocês vão falando com base no slide, tá? Você sabe pouco apresentar? Eu sei, professora. Tá. Cadê? Tá bom? Professora, eu fiz só dos sintomas só e do diagnóstico. Tá. Você vai apresentando então, a Luzia pode começar a falar então. Então tá. Bom, a hidrocefalia é uma patologia que caracteriza-se pelo acúmulo do líquor, que também chamado de líquido, é o líquido cefalorraquidiano, quando ele está em excesso no cérebro. É o líquido que envolve o cérebro, dando proteção, leva nutrientes e também ajuda na remoção de resíduos. O líquor é produzido nos espaços chamados de ventrículos. Temos 4 ventrículos, que são 2 laterais, um direito e um esquerdo, e o terceiro e quarto ventrículo. O líquor tem a quantidade específica e está diretamente em contato com o cérebro. O líquor é produzido continuamente e precisa ser drenado para uma área diferente, onde é absorvido pelo sangue. Quando o líquido não consegue ser drenado, ele se acumula nos ventrículos e nos espaços subaracnoides, causando a hidrocefalia, também conhecida como água no cérebro, e o aumento também do cérebro. Devido a essa condição, a fontanela pode ficar mais saliente, o que causa uma protuberância na cabeça, além dos olhos não ficar sincronizados. Os ventrículos têm um formato de C, produz 20 ml por hora de líquido e o lugar onde ele é produzido mais importante é o plexo coroide. Bom, qualquer alterações nos ventrículos vai alterar o córtex. Portanto, a hidrocefalia tem que ser diagnosticada o mais precoce possível para iniciar o tratamento. A absorção se dá pelas velocidades aracnoides e a quantidade do líquor é um fator determinante para o PIA, que é a pressão intracraniana. Portanto, qualquer processo que impeça a circulação do líquor e a drenagem é de extrema importância. A hidrocefalia nem sempre tem cura, podendo ser tratada e controlada através de cirurgias para drenar o líquor e aliviar a pressão cerebral. Quando não tratada, pode levar a atraso no desenvolvimento físico, mental, paralisia e óbito. Pronto. Ninguém mais vai falar do grupo? Vai. Eu vou falar, professora, sobre a definição. Cerca de 1 em cada 1.000 bebês nascem com hidrocefalia, uma Se doença em que possível, liguem as câmeras, tá? Quem for falar. a professora fala por áudio. Não precisa aparecer, não, né? Se possível, sim. Descabelada. Tem problema, eu também. Peraí, só um minuto. Tem jeito, né? Nasce com hidrocefalia, uma doença em que há o cúmulo de excessivo de líquido cefaloraquidiano nos ventrículos cerebrais. Os sintomas podem incluir vômitos. Está descarregando. Pode incluir vômitos, letargia, dor de cabeça, cabeça com tamanho aumentado, ou mesmo convulsões. O excesso retido faz com que os ventrículos cerebrais se dilatem, provocando danos nas estruturas encefálicas. A hidrocefalia pode afetar pessoas de qualquer idade. É mais comum, mas é mais comum nas crianças e nos idosos.
Existem dois tipos de hidrocefalia: congênita, quando o bebê começa a ter hidrocefalia dentro da barriga da mãe, devido a algumas alterações do sistema nervoso. E a adquirida, quando a criança adquire uma causa de hidrocefalia ao longo da infância. Só isso mesmo. Quem que é o próximo que vai falar? Pode ser eu, professora. Sintomas e diagnóstico, só que eu não tenho câmera não, tá? Tá. Apresenta seu slide. Você falou que tem? Isso. Pode falar. Sintomas e diagnóstico da hidrocefalia. Sintomas são sinais de hidrocefalia, variam de acordo à idade e a quantidade de líquido acumulado e as lesões provocadas no cérebro. A tabela a seguir indica os principais sintomas observados em crianças com menos ou mais de 1 ano. Com menos de 1 ano, a cabeça maior que o normal. Com mais de 1 ano, dor de cabeça. Moleira e as veias da cabeça dilatada, com 1 ano, menos de 1 ano. E com mais de 1 ano, dificuldade em caminhar. Com menos de um ano, crescimento rápido do crânio. Com mais de 1 ano, espansamento entre os olhos e estrabismo. Dificuldade em controlar a cabeça, com menos de 1 ano. Com mais de 1 ano, perda dos movimentos. Com menos de 1 ano, irritabilidade. Com mais de 1 ano, irritabilidade e mudança de humor. Com menos de 1 ano, olhos que parecem olhar para baixo. E com mais de 1 ano, crescimento lento. Com menos de 1 ano, ataques epiléticos. Com mais de 1 ano, incontinência urinária. Com menos de 1 ano, vômitos. E com mais de 1 ano, vômitos. Aí abaixo tem as figuras do crânio. Tem a fontinelas, tem o crânio, tem o cérebro, tem os ventrículos sutura, que é a anatomia normal. E a outra é com hidrocefalia, que são fontinelas abundadas, prominentes e ventrículos agrandados. Na próxima foto é uma criança normal e a outra com hidrocefalia. Na próxima foto é o crânio normal, na segunda é a criança com hidrocefalia. A pressão aumenta no tamanho da cabeça e a pressão empurra o cérebro sobre o crânio. Na próxima foto é a criança, uma com hidrocefalia, que já é o crânio grande, e com estrabismo, que é o olhinho puxado, olhando para baixo. As hidrocefalias que possuem aumento do pique. Não comunicantes e comunicantes apresentam um quadro clínico de hipertensão intracraniana, vômitos, cefaleia, coma e papiledema. Aqui são as fotos que eles estão observando a criança na retina do olho e o médico examinando. Atenção, não podemos esquecer dos sinais de herniação cerebral, que são anisocória, hipertensão, brandicardíaca e alteração respiratória. Observação: herniação cerebral é uma sequela catastrófica do aumento da pressão intracraniana, o pique, ou efeito de massa de lesão intracraniana. Anisocória é uma condição caracterizada pelo tamanho e diâmetro desigual das pupilas. Bradicardíaca define como frequência cardíaca, FC, abaixo do normal para a idade. Outros sintomas da doença são dificuldades em focar os olhos, andar instável, fraqueza das pernas, quedas repentinas e uma incapacidade de andar para frente, como se os pés estivessem presos ao chão. Conforme a doença proscrita, aqueles com hidrocefalia mostram diminuição da atividade mental, que se reflete no comportamento retrátil.
retargia, apatia, falta de memória e problemas de fala. A incontinência urinária também pode ocorrer, e ainda demência, envolvendo perca de movimento, função sensorial e habilidade congênitas. Aí tem as fotos aqui, de todas as definições que eu falei. A tomografia de crânio é necessária para a confirmação do diagnóstico, sendo um método que muitas vezes reflete a etiologia da hidrocefalia e avalia o quadro clínico, principalmente o risco de herniação naqueles pacientes que serão puncionados. A punção licórica é utilizada para confirmar a etiologia diagnóstica quando não é possível na TC. Na análise do líquor, são utilizados os parâmetros de glicose, proteína, coloração e total das células. Como diagnosticar? Aí aqui tem a figura do parâmetro, bactérias, vírus, tuberculose e fungos. A glicose, aí eu não sei que símbolo, professor, não sei se é maior ou menor. Menor que 2/3 da glicose normal. Aí tem o quadro. Acompanhamento pré-natal. Durante o acompanhamento pré-natal, a ultrassonografia é capaz de mostrar hidrocefalias congênitas. Como diagnosticar? Os médicos têm uma grande variedade de ferramentas de diagnóstico para avaliar hidrocefalia. A tomografia computadorizada, TC, imagem por ressonância magnética, MR, a punção lombar pode ser utilizada para medir a pressão, LCR, e analisar o fluido e a monitoração da pressão intracraniana, pela inserção de um catéter ou por um cabo de fibra óptica, pequeno, através do crânio para o cérebro. Ambas as técnicas de inserção são seguras e exigem a admissão do hospital por 24 horas. Aí tem a figura aqui, que eles estão fazendo a punção lombar, e aqui a passagem do catéter. Perfeito, Patrícia. Obrigada. Mais alguém que vai falar? Eu vou falar. Tá. Eu vou falar sobre assistência de enfermagem, que é auxiliar na avaliação diagnóstico, que é medir diariamente o perímetro cefálico, exame da fontanela, sinais de abalamento, tensão e separação, observar quanto a sinais de hipertensão intracraniana, auxiliar no procedimento de diagnóstico quando necessário, prevenção de úlceras e decúbito da cabeça, instituir medidas de higiene geral e cuidados de pele, mudar a posição a cada 2 horas ao movimentar, manter a cabeça apoiada para evitar tensão extra sobre o pescoço, prevenção e complicações pós-operatórias, manter a criança em decúbito horizontal para evitar edema subdural, mudar o decúbito a cada 2 horas para evitar pneumonia hipostática, controle dos sinais vitais, posicionar a criança sobre o lado não operado, observar quando os sinais de infecção ou de hipertensão intracraniana, observar e manter o cuidado de chutes e sítios de cirurgia, observar a avaliação, o nível de consciência e evitar a sedação. Chutes é um sistema de válvulas constituídos de catéteres, válvulas e reservatórios, e são utilizados mais nas cirurgias de hidrocefalias comunicantes. Manutenção da hidratação e da nutrição, instituir horários de refeições flexíveis, oferecer refeições pequenas e frequentes, aplicações de medidas de conforto, realizar higiene geral, proporcionar estimulação tátil, encorajar a participação dos pais aos cuidados, redução da ansiedade dos pais, oferecer apoio aos pais, aplicar os procedimentos e o plano médico, responder às perguntas, oferecer orientação antecipada. E a orientação quando assistência pós-hospitalização, que é encaminhar a instituição adequada, saúde pública, serviços sociais, serviços especiais de pediatria. E providenciar
colocação em instituições de assistência. Espera aí, só um minuto. De assistência a longo prazo. Isto. Acabou, meninas? Pronto. A minha parte acabou. Que é só assistência da enfermagem, né? Tem mais alguém, gente, para falar? Não, né? Eu só queria Professora, fazer um comentário. Pode falar. Então, eu conheço uma criança que ela tem hidrocefalia. Até quando eu tive contato com ela, ela já tinha feito 13 cirurgias. Então, eles têm que drenar o líquor que está nos ventrículos e vai para o peritônio, né? Eles colocam uma derivação que ela é descartada no peritônio. Então, assim, é complicadíssimo nessa essa patologia. Acho que a válvula de Cheetos, acho que é isso. Ela é a constituição, ela que serve para fazer essa drenagem, eu acho. Essa cirurgia quando é feita, não é isso? Acho que é isso o nome, Cheetos. Mas não é do peritônio, não. O peritônio é na barriga, hein? São das camadas que envolvem o cérebro, as meninges, como vocês falaram. Tem a epidural, a subaracnoide, vocês falaram esses nomes. Não, mas Então. para descarte, ela colocou uma válvula. Essa válvula chama Cheetos. Ela é constituída de catéteres, válvulas e reservatório. É shunt, não é? Schultz. Acho que é Schultz. Isso. Sei lá como fala. Claro. É Schultz. O líquor tem que ir para algum lugar, né? Uhum, sim. Ele é desviado para, acho que é a cavidade peritoneal. Isso. Acho que é alguma coisa assim. Deixa eu ver, eu tinha visto aqui. É isso mesmo. Vai para a cavidade peritoneal, foi o que eu vi também. Tá, beleza. Ô, professora. Pode falar. O filho do meu marido, ele nasceu com hidrocefalia. Hoje ele já é grandão, né? Mas ele faz uns 2 anos atrás, ele teve que fazer outra cirurgia, porque ele cresceu além do tamanho que tinha que crescer, aí teve que fazer outra cirurgia para colocar outra mangueirinha. Outro catéter, né? Outro drenozinho. Isto, porque aí dava convulsão nele direto. Quando foi no médico é porque já estava pequeno, porque ele cresceu muito. Tá. E pode entupir também, né? Sim, e é teoricamente até comum, né, pessoal? Vou fazer aqui pequenos comentários, senão não vai dar tempo dos outros grupos se apresentarem. Professor, o André, eu não sei de que grupo ele postou no grupo da sala, falou que está no hospital, pediu para avisar para a senhora. Tá bom. Depois eu vejo quem é que é. Pessoal, então, assim, a hidrocefalia é uma condição relativamente comum. Tivemos um pico aí de incidências depois da epidemia que teve de Zika nas gestantes, né? É uma condição que pode ser extremamente grave, a depender se tiver lesão no tecido cerebral. Gente, é cérebro, não é cérebro que fala, tá? Não sei se vocês já tiveram aula de sistema nervoso, mas lembra daquelas camadas que envolvem o cérebro, que são as meninges. Lá dentro a gente tem o líquor, então, circulante. Se eles estiverem em excesso, isso pode fazer comprimir esse cérebro e causar sequelas permanentes nesse bebê. Então, por isso que é tão perigoso. E o dreno é um tipo de dispositivo, pode ser o dispositivo extraventricular, que se chama DVE, tá? É colocado cirurgicamente para drenar todo esse conteúdo. Ou então o shunt, como as meninas já falaram, ok? Vou passar para o próximo grupo, senão a gente não termina, que é o grupo 3, né? Deixa eu ver do que é o grupo 3, que eu já não lembro. O grupo 3 tá aí, gente? Laís, Tatiane, Michael, Wilton, Paulo e Maria Alice. Só o Wilton que não está, porque ele trabalha em supermercado hoje, ele entrou mais cedo. Mas ele ajudou a fazer. Tá. O resto tá todo mundo aí? Tô, professora. A Paula. Tá, né? Ok, gente. Então pode começar, tá?
Tá dando para ver? Você vai ter que ir no slide, porque agora você colocou para comprar. Isso, agora apareceu. Beleza. O que é asma? Asma é uma doença respiratória crônica de longa duração que se caracteriza pela inflamação e obstrução reversível das vias aéreas. Produz-se uma alteração a nível bronquial, laringe, traqueia, brônquios e vias respiratórias inferiores e pulmão. Esta alteração ou obstrução é reversível e pode melhorar de forma espontânea ou com tratamento. Apresenta-se de forma intermitente, ou seja, sob a forma de ataques de asma, e pode provocar a limitação das atividades cotidianas, o bem-estar das crianças e a sua capacidade de prestar atenção na escola. Tati? Não, agora é a Paula, não é? Ah, verdade. Só que eu posso pôr aqui o que eu coloquei? Pode. Professora, os sinais e sintomas da asma é tosse com catarro, seca crônica, durante as atividades físicas, à noite. Tá bem baixinho, viu, seu microfone? É que eu tô no fone. Tá bem baixo. Melhorou? Peraí, deixa eu tirar. Não. Melhorou? Ah, agora sim. É porque eu tava no foninho. Tosse seca com catarro, tosse crônica durante as atividades físicas. Volta lá à para a noite. apresentação, que saiu. Perdão. Só que eu não tô falando específica aí o que ela pôs, não. Pode ser? Vou começar de novo. Tosse com catarro, seca, crônica durante as atividades físicas, à noite, fortes ou leve. No sistema respiratório, dificuldade ao respirar, falta de ar durante a noite, infecções respiratórias frequentes, respiração pela boca, respiração rápida ou respiração sibilante. Também é comum a ansiedade, irritação na garganta, pressão no peito, ritmo cardíaco acelerado. Peraí, tem um negócio aqui. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercício físico e à exposição de alergênios, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Agora, os diagnósticos. O diagnóstico da asma é feito quando o médico, especialista ou não, identifica a presença de sintomas como chiado, síbilos ao respirar ou crises de falta de ar recorrentes, associados a algum tipo de doença alérgica, como dermatite e rinite, no paciente com asma, assim como história de asma ou rinite na família. Além disso, o exame mais recomendado é o de função pulmonar, que mede a capacidade respiratória, espirometria. Os fatores desencadeadores mais frequentes. As crises asmáticas podem ser desencadeadas por numerosos fatores. As infecções respiratórias virais, os alergenos do meio doméstico ou do ambiente exterior, tais como os ácaros do pó, as baratas, penas e pelos de animais, pólen estacionais, os irritantes como o fumo do tabaco, os cheiros, o fumo industrial, as alterações climáticas, o exercício físico, alguns alimentos e os aditivos, fármacos, ácido perdi aqui. O AS. Isso, ou aspirina, deixa esse aí. Certo, anti-inflamatórios, emoções intensas ou o refluxo gastroesofágico, que pode provocar um broncoconstrição reflexa e iniciar uma crise asmática. Os alergenos mais importantes na produção de alergias respiratórias são os chamados
aeroalergenos, pólens de muitas plantas, os ácaros domésticos, pequenos artrópodes presentes nos colchões, sofás, tapetes nas nossas casas. Os epitélios e o pelo de animais domésticos, gatos, cães, roedores, cavalos, os excrementos de baratas e uma série de produtos industriais de ambiente profissional, panificação, cabeleireiro, carpintaria, indústrias químicas, etc. As crises. No caso das crises asmáticas, o músculo bronco liso contrai acentuadamente em forma de espasmo, causando a inflamação com subsequente edema e hipersecreção de muco nos tecidos que revestem as vias aéreas. Esse processo reduz o diâmetro dos brônquios e provoca dificuldade na respiração. A pessoa em questão deve fazer muito mais esforço para garantir a circulação do ar nos pulmões, seja para inspirar ou expirar o ar. Aí tem o exemplo de um pulmão normal, um pulmão com asma e um com a crise de asma. Bom, agora eu vou falar sobre o tratamento da asma. Só um momento. No tratamento de manutenção, o objetivo é manter os sintomas controlados, evitando que eles se agravam. Para isso, a pessoa asmática toma uma medicação chamada controladora, geralmente anti-inflamatórios, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises de asma. Além disso, também é importante evitar situações cotidianas que possam causar essas crises, ter contato com substâncias que geram alergia. Aí tem, por exemplo, pelo, meu sobrinho, como ele tem asma, aqui em casa a gente não pode ter cachorro, eu tinha um Shih Tzu, eu tive que doar, porque ele tem asma, né, então desencadeia as crises dele. Não pode colocar tapete, o colchão dele tem que ser diferente, o tecido da fronha, do lençol, porque senão também as crises dele de asma começam a manifestar. Tem um tratamento também de crise, o objetivo é justamente resolver as crises de asma, assim evitar situações mais graves. Para isso, a pessoa com asma deve utilizar medicação de alívio, também chamada medicação de resgate. Para aliviar os sintomas da crise, em casos mais graves, procurar um médico ou até mesmo uma internação hospitalar. Aí, ó, tem uma imagem, né, que tem uma pessoa que tem asma, né, que tá com asma, lá fica infeccionado, fica inflamado, né, os brônquios, né, esse primeiro aqui, e o segundo é uma pessoa que não tem asma. No caso, eles usam o anti-inflamatório para fazer a expansão desses brônquios para que consiga respirar normal. Os medicamentos para asma agem reduzindo o processo inflamatório das vias aéreas, melhorando o edema da mucosa e diminuindo a secreção brônquica, além de aumentar o calibre da via aérea, aliviando os sintomas. Eles falam também que a asma, ela não tem cura, né? Ela não tem cura, geralmente ela começa, ela ataca mais na infância até a puberdade, né? Então, assim, tem gente que é mais velho, assim, pelo que eu estava pesquisando, tá? Não sei, assim, o certo. Pessoas mais velhas, às vezes, não tem tanto. Quando eu era mais novo, tinha asma, tinha muita asma. Aí, hoje em dia, não tem mais os sintomas. Só que ainda tem exceções que tem, mas pelo que eu estava pesquisando, costumam passar. Meu sobrinho, ele usa essa bombinha aqui, ó. Essa bombinha aqui. E aí ele coloca uma cápsula lá dentro, que é um medicamento que ele tem um pó. A cápsula tá lá dentro. Aí ele coloca e faz a aspiração, né, do pozinho que tá aqui dentro para manter. Esse medicamento aqui dele, ele usa todos os dias, 2 vezes por dia, para estar evitando as crises dele. Só que ele não pode, no caso, como ele tem asma, ele não pode, igual eu falei, ter contato com nada que tem pelo, porque senão ele dorme e as crises dele começam a ser muito fortes. Mas tem outros tipos de bombinha
bombinha, tem outros medicamentos, mas o que eu tenho, assim, para mostrar mais ou menos é esse. E é isso. Perfeito, pessoal. Ô, Parabéns. professora, Oi, pode falar. rapidinho aqui, eu não entendi porque eu sou do grupo também, eu ia falar dos fatores, mas a moça acabou lendo também. Uhum. Você quer complementar E com alguma leu coisa, também. então? Não, Não? não. Tá bom. Bom, gente, eu vou aqui então fazer alguns comentários, tá? Rapidinho para a gente ir para o próximo grupo. A asma é extremamente comum, pessoal, em crianças por conta do sistema imunológico ser menor, né? Não ser desenvolvido ainda na criança. Então, qualquer tipo de contato que a criança venha a ter com esses estimulantes, pólen, né, poeira, estímulos alérgicos, faz dar essas crises de asma. É mais comum nas crianças por conta do sistema imunológico e do sistema pulmonar, então, não estar desenvolvido. Além disso, pessoal, algumas pessoas já têm uma predisposição para isso, né? Então, isso tem que ser levado em conta também. Gostei muito que o Michael mostrou o tipo de bombinha. A gente tem vários tipos de medicamentos aí a serem utilizados pelas crianças. Não sei se vocês já viram, mas a gente tem hoje até uma bombinha, gente, que é de comprimido, que você coloca o comprimido lá, fura e suga, aquilo vai direto para os pulmões e abre a via aérea. Porque o problema da asma, gente, é que os brônquios, eles estão estreitos e o ar não consegue passar porque está muito estreitinho. E aí, com isso, né, a pessoa sente a falta de ar. E o que leva esses brônquios a ficarem estreitos? Esses estímulos alérgicos, ok? Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Não? Podemos ir, então, para o próximo grupo, o grupo 4? Deixa eu ver quem que é. Mielomeningocele, não é? Professora, sim. O grupo eu, a Sara, a Nayara, a Natane e o André. Que é o André que vocês falaram agora, né? O André, ele disse que está no hospital, que não vai apresentar. Tá, então só o André que não tá aí. E tinha posto um tal de Wilton, não sei, também no grupo, mas ele saiu do grupo, não participou. O Wilton tá no outro grupo, não é? Não, acho que era outro, professora. O Wilton é do nosso grupo. Era outro Wilton. Nem tem o nome dele aqui no portal, mas enfim. Beleza, gente. Vocês vão apresentar slide? Não, eu te mandei uma imagem só. Pra você pôr pra nós. Tá, peraí, deixa eu baixar ela aqui então. Tá. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim. Pode começar a apresentar, então. Eu vou falar sobre a mielomeningocele. Ixi, professor, não sei falar, não. Mielomeningocele. Mielomeningocele. É isso mesmo. É o tipo mais grave de espinha bífida, no qual os ossos da coluna vertebral do bebê não se desenvolvem adequadamente durante a gestação, causando o aparecimento de uma bolsa nas costas, que contém a medula, nervos e líquido cefalorraquidiano. Geralmente é mais frequente no fundo das costas, mas pode surgir em qualquer local da espinha, fazendo com que a criança perca a sensibilidade e função dos membros abaixo do local da alteração. A mielomeningocele não tem cura, pois, embora seja possível reduzir a bolsa com cirurgia, as lesões provocadas pelo problema não podem ser revertidas completamente. A causa dessa patologia ainda não é muito bem estabelecida. No entanto, acredita-se que é resultado de fatores genéticos e ambientais, sendo normal. É uma doença crônica, pode durar anos ou a vida inteira.
O diagnóstico é feito ao nascimento, com a observação da bolsa nas costas do bebê. Além disso, o médico normalmente solicita a realização de exames neurológicos para verificar se há comprometimento de algum nervo. Agora a Sara vai falar sobre os sintomas e o tratamento. Os sintomas são constipação e incontinência fecal ou obstrução intestinal no aparelho gastrointestinal. No trato urinário, incontinência urinária ou infecção do trato urinário. Também é comum deformidade física, fraqueza muscular, lesões nos nervos, marca de nascença ou paralisia da metade inferior do corpo. Os tratamentos são cirurgia das costas, das costelas. Agora é a Nayara. Tá. Cadê a Nayara? Só um minutinho. Eu vou falar dos fatores de risco. A causa da mielomeningocele ainda não é muito bem estabelecida, no entanto, acredite-se que é resultado de fatores genéticos e ambientais, sendo normalmente relacionada com histórico de má formação da coluna na família ou deficiência de ácido fólico, defeito congênito em que a medula espinhal de um bebê em desenvolvimento não se desenvolve adequadamente. Ocorre quando o desenvolvimento ou fechamento da medula espinhal de um bebê no útero não acontece de forma adequada. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura, requer um diagnóstico médico. Frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. Crônico pode durar anos ou uma vida inteira. Acabou, gente? Sim. Ok. Eu ia falar sobre os cuidados de enfermagem, né, também. Uhum. Falar? Vocês vão falar? Nayara, você vai falar ou você quer que eu falo? Uai, se você quiser falar, porque eu pesquisei só os fatores de riscos. Ah, tá. Não era porque era da Natane, né? Aí você tem aí, quiser me mandar. Não, eu vou falar aqui o que eu pesquisei sobre os cuidados da enfermagem. Tá bom. Os principais cuidados da enfermagem prestada à criança com uma espinha bífida pode-se citar avaliar a localização, o tamanho da lesão e a integridade da membrana, atentar-se para sinais de infecção, realizar as mudanças de decúbito a cada 2 a 3 horas, manter os curativos sobre a lesão sempre umidificados com soro. Eu pesquisei isso, professora, não sei se é o certo. Tá ok, meninas, vou dar um complemento aqui também. Parabéns, viu, para o grupo. Pessoal, só vou reforçar aqui que a mielomeningocele é um defeito congênito, tá? Que o problema é a medula, gente, que não se desenvolve direito. E vamos lembrar da anatomia. Qual que é a função da medula? Diversas, né? Principalmente a transmissão, é ela que comanda, na verdade, tudo, os impulsos nervosos e por aí vai. Então, assim, imaginem, se o bebê tem um defeito na medula, provavelmente a sua capacidade de andar, a sua capacidade de transmissão nervosa vai ficar prejudicada. Então, esse bebê vai ter um déficit neurológico, ele vai ter dificuldade para andar, não obedece a comandos, às vezes tem dificuldade de mamar e por aí vai. Então, os cuidados, na verdade, de enfermagem nesse período, gente, vai ser focado em auxiliar em todo esse processo de reabilitação, né? Porque o bebê vai precisar fazer exercícios de fisioterapia, às vezes ele vai ter uma gastrostomia, então passar dieta, né? Que mais? Fazer o curativo nesse local, se for realizado, então, a cirurgia para retirada dessa bolsa, correção, né? Às vezes. Então, vai ser cuidados focados nesse sentido.
eu tive contato com um bebê que tinha esse tipo de condição quando eu estava na faculdade, no estágio de saúde da criança, e era uma bebê que, inclusive, foi abandonada pela mãe, e ficou lá no hospital abandonada, no HC. E aí eu lembro que um também dos problemas que ela tinha era retenção urinária, então ela tinha que passar uma sonda uretral toda vez para fazer xixi, porque senão ela ficava com bexigorro. Então, são uma série de cuidados a depender de aonde é que foi lesionado, né? Mas a reabilitação é para a vida inteira, como as meninas falaram, não tem cura, ok? Tudo bem, gente? Vamos agora para o último grupo, que é meningite. Lanai, Débora, Vanessa, Daniele, Beatriz e Ana Clara. Estão todos aí? Sim. Tá Menos faltando a alguém? Débora, que a Débora teve que entrar mais cedo no serviço. Tá. Vocês vão apresentar alguma coisa? Sim. Tá. Pode apresentar e começar, então. A gente vai te mandar o slide, porque tá todo mundo no celular e a gente não queria pôr. Tá bom. Não, pode me manda aqui agora, então, que eu já baixo e coloco. No caso, eu não tô achando. Quer que eu mando? Manda aí, não achei não. Peraí, gente, que eu já recebi. Vou apresentar. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. Pode começar, então, meninas. Eu vou falar o que é a meningite. A meningite é uma infecção grave que ataca nossas meninges. E existem 3 camadas de meninge que servem para proteger o nosso sistema central. Começando da mais externa para a mais interna, tem a dura mater, que fica em contato direto com o nosso osso do crânio. Aí no meio a gente tem a aracnoide, que é uma membrana muito fina, que tem poucos vasos sanguíneos. E tem como função principal lubrificar o espaço dela entre a aracnoide e a terceira camada da meninge. E a mais interna é a pia mater, que é bastante vascularizada, fica colada no tecido nervoso e é responsável por sustentar e proteger nosso sistema nervoso central. A meningite é uma infecção que pode ser causada tanto por bactéria, por vírus, por fungos ou parasitas, mas é mais comum por bactérias e por vírus. Aí eu vou falar da meningite bacteriana. A meningite as bactérias que causam se espalham de uma pessoa para outra por meio de vias respiratórias. Essa infecção faz com que as meninges fiquem irritadas e incharem, podendo danificar os nervos e o cérebro e, consequentemente, deixar sequelas, dependendo da parte do cérebro que ela tiver maior concentração de edema. Agora eu vou falar um pouco sobre a meningite viral. A meningite viral ocorre pela infecção das meninges também, só que o agente infeccioso é o vírus. São contagiosas, porém não são tão contagiosas quanto a gripe. A transmissão ocorre por contatos mais prolongados, como as pessoas que moram na mesma casa, por saliva ou secreções respiratórias, ou por meio de contatos com alimentos ou águas não tratados ou contaminados com as fezes da pessoa infectada.
Porém, não são todas as pessoas que têm contato com agente infeccioso que desenvolvem a doença. Depende também dos fatores com a capacidade de defesa do organismo. Eu vou falar sobre os sintomas. Os sintomas, tanto na bacteriana como na viral, vão ser basicamente os mesmos. No início, a gente pode incluir súbito de febre, dor de cabeça e rigidez do pescoço. Com o passar do tempo, podem aparecer alguns sintomas mais graves, como convulsão, delírio e tremores. No recém-nascido e nos bebês, eles podem ficar irritados, se alimentar mal, vomitar, parecer letárgico, que eles não têm energia, fica desanimado, e irresponsivo a estímulos. E as fontanelas também podem apresentar alguma protuberância. Por conta da bactéria, pode ocorrer também a septicemia, que causa alguns sintomas como fadiga, mãos e pés frios, calafrios, dores severas ou dores nos músculos, articulações, peito ou abdômen, respiração rápida, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Eu vou falar como realizar o diagnóstico da meningite. O diagnóstico e o tratamento da meningite devem ser realizados rapidamente para evitar mortes ou sequelas neurológicas. Além da avaliação dos sintomas apresentados pelo paciente, um exame laboratorial é realizado por meio da coleta por punção lombar. É coletada uma pequena amostra do licor ou líquido cefalorraquidiano do canal vertebral. O objetivo é analisar se existe a presença do micro-organismo causador da infecção das meninges, em conjunto com a avaliação dos parâmetros bioquímicos na amostra coletada. É comum a realização de exames de sangue e urina para saber qual que é o estado geral da saúde do paciente. Em alguns casos também pode ser solicitado exames de imagem, como a tomografia computadorizada. Eu vou falar dos tratamentos. Tanto na meningite bacteriana quanto na viral, tem que ter um isolamento da pessoa infectada nas primeiras 24 horas depois do início do tratamento com antibiótico ou com outra coisa. Na meningite bacteriana, normalmente tem que ser utilizado antibiótico de acordo com a bactéria que causou a meningite. Mas quando não é identificada, o médico ele pode receitar uma combinação de antibiótico. Em criança é principalmente utilizada a prednisona. Na meningite viral, o tratamento dura em média 7 dias. E como não tem um antiviral específico para tratar, o médico normalmente recomenda utilizar analgésicos e antipiréticos, que são remédios para abaixar a febre e diminuir a temperatura corporal. A meningite em bebês e crianças, no caso, ela ocorre principalmente em criança que tem anemia falciforme, que é uma deformidade das hemácias, que deixa elas com um formato de foice, e as que não têm baço. O baço ele faz parte do nosso sistema linfático, que produz anticorpos para combater organismos que não fazem parte do nosso corpo normalmente. E as crianças também que nascem com defeitos congênitos nos ossos e no crânio, elas também têm mais facilidade de adquirir a meningite, porque as bactérias vão ter acesso mais facilmente às nossas meninges. Nos recém-nascidos, normalmente ela ocorre por bactérias presentes na hora do parto, e em bebês mais velhos e crianças, elas desenvolvem a meningite por secreções respiratórias, em contato com secreções respiratórias. Os bebês até 4 meses, eles adoecem muito facilmente, então é muito fácil eles saírem de um estado de saúde ok, saudável, e ir para um estado de saúde muito grave. Normalmente é comum que os bebês até 12 meses, 1 ano de idade, eles tenham convulsões. E a meningite é mais perigosa em criança porque, dependendo do estado, se demorar a diagnosticar, pode levar a criança a ter hidrocefalia, desenvolver, no caso, ter edema cerebral, que é um inchaço do cérebro, e paralisia dos nervos cranianos. Agora eu vou falar sobre a prevenção
A prevenção, ela é por meio de evitar locais fechados, máscara para ter contato com o infectante, ferver os alimentos, não compartilhar objetos e comida, lavar as mãos e tem a profilaxia, que é tratar a pessoa que teve contato com o infectante com antibiótico. Ela não precisa ter certeza se está ou não com a meningite, mas tratar antes. Normalmente é feito com antibiótico, rifampicina, e por meio das vacinas, que é a tetravalente, a influenza B, a meningocócica C, a meningocócica ACWI e a B, e a pneumocócica conjugada. Terminou, meninas? Sim. Perfeito. Parabéns, então, para todas, tá? Bem completinho. Só vou fazer algumas ressalvas, tá, pessoal? Meningite é uma doença muito séria, que a gente tem a inflamação, então, dessas camadas, que são as meninges, são as camadas que envolvem o cérebro, igual o grupo de hidrocefalia já tinha comentado, né? E a gente tem, pessoal, vários tipos de meningite. As meninas aqui falaram da viral, temos a bacteriana e temos também a meningite fúngica, tá? Então, vou fazer uma pergunta pro geral que tá aqui. Vocês imaginam qual que é o tipo mais grave de meningite? Será que é a viral, bacteriana ou fúngica? É a bacteriana. A bacteriana é a mais perigosa, tá? É aquela que, inclusive, vai deixar o paciente de isolamento, tá? A gente precisa de uma série de cuidados do tratamento quanto antes possível, porque pensem comigo, gente, as meninges não são as camadas que envolvem o cérebro? São, então isso quer dizer que se elas inflamarem, elas vão prejudicar um dos sistemas mais vitais do nosso corpo, que é o sistema nervoso, o sistema medular, né? Que a porque, por exemplo, as meninges envolvem não só o cérebro, envolvem também a medula. E lá dentro a gente tem líquor, que é o líquido cefalorraquidiano circulante. Então, se está inflamado, pode produzir mais líquor, gerando hidrocefalia, por exemplo, ou prejudicando alguma função da medula, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Meningite pode dar sequelas, gente. Vocês já tiveram contato? Mais jovem a criança, desculpa, mais o risco é maior, né? Sim, mas o risco também de ter alguma, né? Porque se for muito novinho, pessoal, ainda não está em fase constante de crescimento e desenvolvimento. Então, por isso que qualquer tipo de lesão, doença muito grave, vai afetar diretamente essa criança crescer e vai ficar com sequela aí para o resto da vida, né? E no caso, meningite bacteriana, gente, como que a gente trata? Não é infecção bacteriana? Antibiótico. Tem como a gente prevenir? Com certeza, por meio da vacina, tá? A vacinação infantil, não sei se vocês se lembram, que eu até falei um pouquinho da vacinação, mas a gente tem uma vacina que faz prevenir as formas graves desse tipo de meningite, tá? E é muito importante isso. Então, prevenção muito por meio das vacinas e de todos os cuidados que as meninas já pontuaram antes, ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre esse tema? Meu irmão, ele nasceu de 7 meses porque minha mãe teve pressão muito alta na gravidez dela. Não sei se era por ela já ser mais velha. Na época ela tinha 39 anos, aí ele nasceu de 7 meses. Aí ele teve que ficar no berçário para ganhar peso, né, para poder sair de lá e vir para casa. Nesse tempo que ele ficou no berçário para ganhar peso, ele pegou a meningite bacteriana. Nossa. Aí ele ficou em coma 2 meses. Nossa. E teve sequela, assim, ele tem atraso para aprender na escola, ele tem muita dificuldade. Ele usa óculos porque afetou na visão também. Quando ele teve atraso mesmo em tudo, andar, ele começou a andar só depois dos 3 anos, falar, ele teve que fazer tratamento na fono, então é muito sério, sabe, assim, hoje em dia, Sim. graças a Deus, anda normal, fala normal, só tem essa dificuldade em aprender mesmo, ele não consegue acompanhar. Aí ele Sim. toma uns remedinhos, assim, porque ele é bem agitadinho também, mas tirando isso, tudo bem, graças a Deus, e o médico disse que foi Deus por ele ter sobrevivido, porque muito pequeno, acabou de nascer, 7 meses, fraco,
que não era para ele ter sobrevivido. Nossa, não. É bem legal você compartilhar isso, Beatriz, porque é uma coisa muito séria, gente. Então, quanto antes diagnosticar e tratar, menos chance de ter alguns desses tipos de risco, né? E ainda que alguns casos são permanentes, a criança perde a audição, por exemplo, perde a audição e não volta mais isso não tem como regenerar. Então, a gente precisa tomar cuidado o quanto antes possível, né? Cuidados de enfermagem vão ser pautados nessa antibiótico-terapia, no controle lá dos sinais vitais, na prevenção de infecção. Então, o simples ato, por exemplo, de vocês lavarem as mãos antes de sair em contato com vários pacientes, higienizar, porque eu vou falar para vocês que mesmo falando da lavagem das mãos, o povo não lava, tá? Então, numa enfermaria que tem 15 crianças para cuidar, você vai sair de um quarto para outro, eles não lavam as mãos, gente. É aí que as infecções cruzadas aparecem, infelizmente, né? Tudo bem, pessoal? Então, alguém quer compartilhar mais alguma coisa, falar mais algo? Tudo certo. Ok. Gente, então, excelentes apresentações, tá? Eu vou disponibilizar depois a gravação dessa aula no YouTube para vocês, tá? Porque essas doenças apresentadas vão cair também na prova, tá? Então, estudem sobre meningite, sobre mielomeningocele, sobre o que é, né? E as outras doenças também, tá? Que foram apresentadas aqui. Os cuidados de enfermagem, essa coisa mais básica aqui, esse bate-papo que a gente conversou, tá bom? Tudo tranquilo, gente? Semana que vem tem feriado, não tem aula quinta-feira que vem. Olha que beleza. Tranquilo, né, gente? Certinho. Deixa eu só falar para vocês, então, de alguns alunos que estão aqui sem nota desse trabalho de hoje, tá? Só para confirmar. O Igor trancou mesmo, né, gente? Trancou. Tá. Isadora Cipriano, quem é essa? Ela mudou para noturno, professora. Jorge Luiz e Kelly, quem é? Bom, tá com 0. Larissa Souza Barros, quem que é Larissa? Larissa, acho que eu conheço. Não? Ela foi para a noite também. Tá. Maria Carolina Botelho Sampaio, Maria Cristina Franciscone, Natiele Lopes, Wilson Pereira, Vanessa Ribeiro tá nesse grupo, né, gente? Tá. Sim. Ah, tá. Vanessa Ribeiro Moraes, né? Beleza. Isso. Joyce Lara, Milene, Brenda. Ninguém conhece, né? Tá. Bom, gente, então é isso, então. Precisando, estou à disposição. Descansem.